E se eu te dissesse que existe uma estrutura invisível, uma ordem hierárquica de seres espirituais poderosos funcionando agora mesmo ao seu redor, e que a Bíblia inteira foi revelando esse mistério em pedaços, como um quebra-cabeça divino que a maioria dos cristãos nunca juntou? Não estamos falando de lendas, não estamos falando de tradições humanas, não estamos falando de filmes ou séries sobre o sobrenatural, estamos falando de revelação bíblica, de versículos espalhados por mais de 30 livros das Escrituras que, quando colocados lado a lado, revelam algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o mundo espiritual, a sua própria vida e a guerra silenciosa que acontece nos bastidores da realidade. Imagine que você está no fim de uma noite longa, a casa está quieta, as luzes estão apagadas, e no meio daquele silêncio, uma pergunta insiste em aparecer na sua mente. Uma pergunta que você nunca soube responder com clareza. O que realmente existe além do que eu consigo ver? Você já sentiu isso? Aquela inquietação silenciosa que aparece quando as coisas ao redor não fazem sentido. Quando uma situação parece pesada demais para ser apenas humana. Quando você sente que algo além do visível está em jogo, mas não tem palavras para descrever isso e muito menos respostas bíblicas para compreender. Talvez você tenha tentado buscar explicações em sermões e não encontrou. Talvez tenha lido livros sobre o espiritual e ficado com mais perguntas do que antes. Talvez alguém que você ama esteja passando por algo que parece ter uma dimensão muito maior do que uma simples dificuldade humana. E você se sente despreparado para entender, para orar, para agir. Essa sensação de estar no escuro sobre o mundo invisível é uma das mais angustiantes que um cristão pode carregar. Porque você crê, mas não entende completamente no que crê quando o assunto é o sobrenatural. E hoje esse buraco vai começar a ser preenchido. Porque o que você está prestes a descobrir está escrito na Bíblia há milênios, esperando ser revelado a quem tivesse coragem de olhar fundo o suficiente. Antes de continuar, eu preciso parar aqui por um segundo e fazer uma pergunta direta para você. Você já teve aquela sensação de que existe algo acontecendo no espiritual que afeta diretamente a sua vida, mas nunca conseguiu encontrar respostas de verdade sobre o que é esse algo? Aquela angústia de saber que existe um mundo invisível, mas não entender como ele funciona, quem são os seres que o habitam e qual é o seu papel como crente nessa realidade. Eu sei que muita gente que acompanha esse canal carrega exatamente esse peso em silêncio. É o tipo de dúvida que a maioria das pessoas nunca fala em voz alta na igreja, porque parece estranho demais ou assustador demais. Mas esse é exatamente o espaço que esse canal existe para ocupar. Então vai lá nos comentários e escreve: eu quero entender o que a Bíblia diz sobre o mundo espiritual. Pode copiar exatamente essa frase e colar ali embaixo. Cada pessoa que faz isso ajuda alguém que está assistindo sozinho, assustado, sem saber que existem outras pessoas buscando as mesmas respostas. Você não está sozinho nessa busca. Agora, deixa eu te mostrar o problema real. A maioria dos cristãos cresceu ouvindo sobre anjos e demônios de forma superficial. Anjos são aquelas figuras com asas brancas que aparecem no Natal. Demônios são os vilões de filmes de terror. E Satanás é aquele personagem com chifres que ninguém leva muito a sério. Mas a Bíblia conta uma história completamente diferente. Uma história de hierarquias, de guerras, de nomes, de funções específicas, de ordens de seres espirituais, com poderes e responsabilidades que afetam nações inteiras, cidades inteiras e a vida de cada pessoa que já viveu sobre a terra. O problema é que essas revelações estão espalhadas. Estão em Isaías, em Ezequiel, em Daniel, em Apocalipse, em Efésios, em Colossenses, em Jó, em Gênesis. E quando você não tem quem junte esses pedaços para você, fica a vida inteira com uma visão incompleta da realidade espiritual. E uma visão incompleta do mundo espiritual é uma das formas mais eficazes de manter um crente desorientado, medroso e sem autoridade. Se esse conteúdo está tocando em algo que você carrega há muito tempo, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade que busca entendimento bíblico profundo sobre o mundo espiritual. Aperta o botão de curtir agora, porque isso ajuda essa revelação a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso.
Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma revelação bíblica que vai chegar por aqui. E compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que também vive com dúvidas sobre o sobrenatural. Esse canal foi criado para você, para o cristão que não se contenta com respostas rasas, para quem quer saber o que a Bíblia realmente diz sobre as dimensões invisíveis da fé. Você finalmente encontrou um lugar onde vai receber respostas que a maioria dos sermões nunca deu. E ao final desse vídeo, eu prometo que você vai enxergar o mundo espiritual com outros olhos. Nunca mais vai se sentir despreparado diante do invisível. A primeira revelação que precisa ser compreendida é que a hierarquia espiritual não é uma invenção teológica medieval. Ela está gravada nas próprias palavras da Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, versículos 15 e 16, declara sobre Cristo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Presta atenção nessa lista: tronos, soberanias, principados, potestades. Paulo não está usando palavras aleatórias. Ele está descrevendo categorias de seres espirituais, ordens distintas dentro de uma hierarquia cósmica que existia antes da criação do ser humano e que continua operando no mundo invisível até este momento. Cada uma dessas categorias tem uma função, um nível de autoridade e um papel específico no grande drama espiritual que se desenrola desde antes do princípio. E o fato de Paulo mencionar tronos e soberanias antes de falar em principados e potestades não é acidente. É uma graduação, uma hierarquia revelada no próprio texto sagrado. E esse é apenas o começo do que a Bíblia tem a dizer sobre essa estrutura. A segunda revelação está em Ezequiel capítulo 1. Quando o profeta Ezequiel foi levado em visão para diante do trono de Deus, ele descreveu criaturas que não cabem em nenhuma categoria humana. Seres com 4 faces: face de homem, face de leão, face de touro e face de águia. 4 asas, rodas dentro de rodas, cheios de olhos por toda parte. O profeta mal conseguia articular em linguagem humana o que estava vendo. Essas criaturas, que mais tarde no capítulo 10 são identificadas como querubins, não são os bebês com asinha que aparecem nas pinturas renascentistas. Os querubins bíblicos são seres de poder e majestade indescritíveis, guardiões da presença de Deus, os que sustentam e rodeiam o próprio trono divino. E quando Ezequiel retorna a eles no capítulo 10, ele confirma a identidade dessas criaturas aterradoras e gloriosas ao mesmo tempo. Os querubins aparecem também em Gênesis capítulo 3, versículo 24, onde Deus os posiciona na entrada do Jardim do Éden com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida após a queda do homem. Não são decorações, são guerreiros, são guardiões de dimensões sagradas. São a primeira ordem de seres descritos com funções específicas no texto bíblico. A terceira revelação está em Isaías capítulo 6, e é uma das visões mais espetaculares de toda a Bíblia. O profeta Isaías diz: No ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as bordas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os serafins, uma ordem completamente diferente dos querubins. Enquanto os querubins são guardiões, os serafins são adoradores. Seres de fogo, porque a própria palavra serafim em hebraico vem de uma raiz que significa queimar ou ser ardente. Seres que cobrem seus próprios rostos diante da glória de Deus, porque, até para eles, mesmo sendo espirituais, a proximidade total com a santidade divina é algo que exige reverência absoluta. E eles clamam um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa cena de Isaías não é apenas poesia. É um vislumbre real de uma ordem de seres espirituais que vivem em adoração permanente na presença de Deus. Seres de natureza ígnea, de poder e pureza imensuráveis.
que ocupam um lugar distinto na hierarquia dos seres celestiais. A quarta revelação é sobre os anjos mensageiros, a categoria mais conhecida, mas ainda assim profundamente mal compreendida. A palavra anjo em hebraico é malak e em grego é ângelos, e ambas significam simplesmente mensageiro. Mas dentro dessa categoria de mensageiros existem distinções claras no texto bíblico. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, pergunta retoricamente: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos mensageiros são espíritos a serviço dos que creem. Eles aparecem para dar anúncios divinos, como quando Gabriel aparece para Maria em Lucas capítulo 1. Eles aparecem para proteger, como quando o anjo libertou Pedro da prisão em Atos capítulo 12. Eles aparecem para confortar, como quando um anjo ministrou a Jesus no Getsêmani, segundo Lucas capítulo 22, versículo 43. Mas dentro dessa ordem existe uma distinção ainda mais específica: os arcanjos. A palavra arcanjo literalmente significa o anjo principal, o anjo de posição elevada dentro da hierarquia. Miguel é chamado de arcanjo em Judas, versículo 9. Gabriel, embora nunca seja explicitamente chamado de arcanjo, no texto bíblico canônico, aparece como mensageiro de posição elevadíssima, enviado diretamente da presença de Deus em Daniel, capítulo 8 e capítulo 9, e em Lucas, capítulo 1. E em Daniel, capítulo 10, versículo 13, Miguel é descrito como um dos principais príncipes, sugerindo que existe uma hierarquia dentro dos próprios seres angélicos de posição elevada. A quinta revelação é sobre Miguel, o arcanjo guerreiro, e o que a Bíblia revela sobre sua função específica é de arrepiar. Em Daniel capítulo 10, o profeta está orando e jejuando por 21 dias. Um anjo aparece para ele e explica que foi enviado logo no primeiro dia que Daniel começou a orar, mas foi retido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia. Quem reteve esse anjo não foi um ser humano. Foi um ser espiritual de poder suficiente para deter um mensageiro divino por 3 semanas. E quem o liberou? Lê o versículo 13. Mas Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Miguel, o arcanjo guerreiro, veio para combater no mundo espiritual para que a mensagem de Deus chegasse até Daniel. Isso significa que existe uma guerra espiritual real, uma batalha entre potências invisíveis que acontece sobre as nações, sobre os reinos, sobre os governos deste mundo e que tem impacto direto no que acontece aqui na Terra. Miguel aparece ainda em Daniel, capítulo 12, como o grande príncipe que defende o povo de Deus no tempo do fim. E em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, ele lidera os anjos de Deus na guerra contra o dragão e seus anjos, expulsando-os dos céus. Miguel não é apenas um anjo poderoso, ele é o comandante dos exércitos celestiais no combate contra as forças das trevas. A sexta revelação vai direto à origem do mal, e é aqui que a Bíblia abre um dos mistérios mais profundos de toda a teologia. Ezequiel capítulo 28 contém um lamento dirigido ao rei de Tiro, que claramente transcende o nível humano e aponta para um ser espiritual por trás do trono daquele rei. O texto diz: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formoso à perfeição. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Tu eras querubim ungido, guardião, e eu te estabeleci. Estavas no santo monte de Deus, andavas entre as pedras de fogo. Eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse ser era um querubim ungido. Era o sigilo da perfeição, vivia no monte de Deus, e a iniquidade que foi encontrada nele é descrita em Isaías, capítulo 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foste lançado por terra, tu que enfraqueceavas as nações. Pois dizias no teu coração: subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Assentar-me-ei no monte da congregação, nos confins do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de eu. 5 atos de rebeldia orgulhosa. E o resultado?
A queda de Lúcifer, o portador da luz, o mais exaltado dos querubins, que se tornou Satanás, o adversário, o acusador, o príncipe das trevas. A sétima revelação é sobre a hierarquia demoníaca, e aqui chegamos à passagem mais direta da Bíblia sobre esse tema. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha a hierarquia demoníaca que Paulo descreve: principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Cada categoria representa um nível diferente de autoridade e função dentro do sistema demoníaco. Os principados são os comandantes, os que governam sobre territórios e nações. As potestades são os que exercem autoridade delegada em domínios específicos. Os príncipes das trevas são os que controlam as estruturas de poder neste século. E as hostes espirituais da maldade são os agentes executores, os que operam no dia a dia da batalha espiritual. Paulo não está sendo poético. Está descrevendo uma estrutura militar organizada, uma hierarquia do mal que espelha inversamente a hierarquia celestial e que opera com estratégia, com inteligência e com um objetivo claro: destruir os propósitos de Deus e os filhos de Deus. Se você chegou até aqui é porque esse tipo de revelação bíblica profunda ressoa com algo que você já sentia, mas não sabia como nomear. Esse canal foi criado exatamente para pessoas como você, para os que não se contentam com o raso, para os que querem entender o que a Bíblia realmente diz sobre o mundo invisível que nos cerca todos os dias. Se você ainda não está inscrito, esse é o momento. Aperta o botão de inscrição agora e ativa as notificações para que cada nova revelação chegue até você assim que sair. Esse canal existe para te equipar espiritualmente com verdade bíblica sólida, profunda e que transforma. Você não precisa mais andar no escuro sobre o que existe além do visível. A oitava revelação está em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, e é um dos textos mais controversos e fascinantes de toda a Bíblia. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus, em hebraico, Bene Ha-Elohim, uma expressão que aparece também em Jó, capítulo 1, versículo 6, onde os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, junto com Satanás. Em Jó fica claro que essa expressão se refere a seres angélicos, e em Gênesis 6, o contexto é de anjos que abandonaram sua ordem, que cruzaram uma fronteira que não deveriam ter cruzado e que geraram uma descendência que corrompeu a humanidade. Pedro, na segunda carta, capítulo 2, versículo 4, confirma: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a correntes de escuridão, reservados para o julgamento. E Judas, versículo 6, os anjos que não guardaram o seu próprio principado, mas abandonaram a própria habitação. Ele os reservou para o julgamento do grande dia em grilhões eternos, sob escuridão, anjos caídos. Seres que tinham um principado, uma posição, uma habitação no mundo espiritual e que a abandonaram por rebeldia. Parte deles agora está preso aguardando julgamento. Outros ainda operam como forças das trevas sob o comando de Satanás. A nona revelação é sobre os príncipes espirituais das nações, um conceito que aparece claramente em Daniel capítulo 10 e que tem implicações enormes para como entendemos a política, a história e os conflitos do mundo. Quando o anjo explica a Daniel o motivo do atraso de 21 dias, ele menciona o príncipe do reino da Pérsia. Depois menciona o príncipe da Grécia. Esses não são reis humanos, são seres espirituais com autoridade territorial sobre nações. E o único que se opõe a eles é Miguel, príncipe de Israel, o anjo designado para guardar o povo de Deus. Isso significa que por trás de cada nação, de cada governo, de cada estrutura de poder neste mundo, existe uma dimensão espiritual onde potências angélicas ou demoníacas exercem influência.
Isso não é conspiracionismo, isso é teologia bíblica. E isso explica porque Paulo diz em Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue. Quando você olha para os conflitos do mundo, para as injustiças, para as guerras, para os sistemas de opressão, está vendo o reflexo terreno de batalhas que têm dimensões espirituais reais, envolvendo seres poderosos que operam além do campo de visão humano. A 10ª revelação está no livro de Jó. E ela revela algo sobre a estrutura do conselho celestial que muita gente nunca percebeu. Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12, mostram uma cena extraordinária. Os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e entre eles está Satanás. O Senhor pergunta ao adversário de onde ele vem, e Satanás responde que veio de percorrer a terra de um lado para o outro. E então vem o desafio. Deus aponta para Jó como exemplo de integridade. Satanás acusa, e Deus permite o teste. O que essa cena revela é perturbador e, ao mesmo tempo, profundamente revelador. Primeiro, revela que Satanás tem acesso ao conselho celestial, pelo menos nesse período descrito em Jó. Segundo, revela que ele é o acusador, o que busca evidências de falha nos filhos de Deus para apresentar diante do Altíssimo. Terceiro, revela que ele opera dentro de limites. Não pode fazer o que quer. Precisa de permissão para atuar. E quarto, revela que a fidelidade humana tem um peso enorme nessa batalha espiritual. A integridade de Jó no meio do sofrimento era uma resposta às acusações do adversário diante do tribunal celestial. Você não está apenas vivendo sua vida, você está participando de um drama cósmico muito maior do que você imagina. A 11ª revelação está no Apocalipse, o livro que desvela a hierarquia espiritual em seu plenitude escatológica. Em Apocalipse capítulo 4, versículos 6 a 8, vemos novamente os 4 seres viventes ao redor do trono, claramente relacionados aos querubins de Ezequiel. Em Apocalipse capítulo 5, os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro junto com os 4 seres viventes. Em Apocalipse capítulo 8, 7 anjos se apresentam diante de Deus com 7 trombetas, e antes deles, um outro anjo com um incensário de ouro oferece incenso com as orações dos santos diante do altar. Os anjos no Apocalipse têm funções específicas: guardar as 4 esquinas da terra, segurar os 4 ventos, soltar os julgamentos, anunciar os decretos divinos, colher a messe da terra no tempo do fim. E em Apocalipse capítulo 12, o dragão e seus anjos, em um número que representa 1/3 dos anjos que foram criados, travam uma guerra final nos céus e são expulsos para a terra. Essa expulsão marca uma intensificação do conflito na história humana, porque o adversário sabe que tem pouco tempo e desce com grande ira. A hierarquia espiritual no Apocalipse não é ficção científica. É a revelação de como o grande drama cósmico chegará ao seu clímax. A 12ª revelação é sobre o papel do crente nessa hierarquia espiritual. E aqui a Bíblia diz algo que vai mudar a sua percepção de quem você é. Em Efésios capítulo 2, versículos 6 a 7, Paulo declara algo de tirar o fôlego. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que nos séculos vindouros ele demonstrasse as superabundantes riquezas da sua graça, na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você está sentado em lugares celestiais, não metaforicamente, espiritualmente. Em Cristo, você ocupa uma posição que está acima dos principados, acima das potestades, acima de toda autoridade no mundo espiritual. Paulo confirma isso em Efésios capítulo 1, versículos 20 a 22, onde diz que Deus ressuscitou Cristo e o fez sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, e submeteu todas as coisas sob seus pés. E em Cristo você participa dessa vitória. Isso significa que quando você ora, quando proclama a palavra de Deus, quando resiste ao diabo com fé firme, como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, você não está lutando como alguém em desvantagem. Você está exercendo a autoridade de uma posição de vitória que Cristo conquistou e da qual você participa por graça. E agora chegamos ao que talvez seja a revelação mais profunda de todas, o porquê de a Bíblia revelar isso em partes. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus falado outrora muitas vezes e de muitas maneiras
Aos pais pelos profetas, agora, no fim destes dias, nos falou pelo Filho. A revelação é progressiva. Cada livro da Bíblia adiciona uma camada ao entendimento. Cada visão profética, cada epístola apostólica, cada narrativa histórica contribui com uma peça do mosaico. Isaías viu os serafins, Ezequiel viu os querubins, Daniel viu os príncipes angélicos, Paulo descreveu a hierarquia demoníaca. João, em Apocalipse, viu o clímax de tudo. E quando você reúne essas revelações, quando você tem a coragem de deixar que a Bíblia interprete a Bíblia sobre o mundo espiritual, o que emerge não é confusão. É uma estrutura coesa, majestosa e profunda. Um cosmos espiritual com ordem, com hierarquia, com propósito. Um campo de batalha cósmico, onde o bem e o mal se confrontam, onde anjos guerreiam, onde seres poderosos agem sobre nações e vidas, e onde cada crente tem um papel específico e uma autoridade real conferida por Cristo. A hierarquia espiritual que a Bíblia revela em partes conta uma história que começa antes da criação do ser humano e termina com a nova criação depois do julgamento final. Conta a história de seres criados para a glória que caíram por orgulho. Conta da história de guerreiros celestiais que combatem por você sem que você os veja. Conta da história de um adversário poderoso, mas limitado, que acusa, que engana, que devora se puder, mas que já foi derrotado pelo Cordeiro que foi morto e ressuscitou. E conta sua história como alguém que não é apenas espectador desse drama cósmico, mas participante ativo, coberto pela armadura de Deus, posicionado em lugares celestiais em Cristo, chamado a resistir, a declarar, a interceder e a avançar. Se esse vídeo tocou algo em você hoje, eu quero te fazer um convite. Vai nos comentários e escreve: eu entendo que estou em guerra espiritual e não estou sozinho. Deixa essa declaração lá. Porque alguém que está assistindo agora mesmo, assustado com o que não consegue ver, confuso sobre o que a Bíblia diz sobre o invisível, vai ler seu comentário e vai saber que não está sozinho nessa jornada. E compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que vive com medo do mundo espiritual ou com fascínio por essas questões e nunca encontrou respostas bíblicas sólidas. Você pode ser o canal pelo qual a revelação chega até eles hoje. Você chegou até o fim desse vídeo porque você é o tipo de pessoa que não se contenta com o superficial, que quer entender de verdade o que a Bíblia diz, que quer sair do lugar de confusão e entrar no lugar de clareza e autoridade espiritual. E esse canal foi construído exatamente para você. Cada vídeo que é publicado aqui é uma oportunidade de aprofundar esse entendimento, de continuar juntando as peças do mosaico bíblico sobre o mundo invisível e de sair cada vez mais equipado para viver a fé com clareza, com coragem e com autoridade. Se você ainda não se inscreveu, eu te digo com toda a sinceridade, você vai sentir falta dos próximos vídeos se não ativar o sininho agora. Porque o que vem por aí nesse canal vai continuar abrindo dimensões da palavra de Deus que a maioria das igrejas nunca ensinou. Aperta curtir, se inscreve, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Que a sua compreensão do mundo espiritual continue crescendo em luz, em verdade e em autoridade bíblica.